Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As duas brasileiras presas na Alemanha suspeitas de tráfico de drogas foram soltas na última terça-feira. Segundo as investigações da Polícia Federal, as passageiras tiveram as etiquetas das malas trocadas. Esse caso assusta quem viaja de avião, especialmente em viagens internacionais. Como evitar passar pela mesma situação? Quais cuidados podem reduzir o risco de ter a mala extraviada ou violada? Como agir depois que o problema ocorre? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o advogado especialista em direito aeronáutico, Rodrigo Duarte. Muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado, Celso, Tatiana, a todos os ouvintes e internautas do podcast. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Tatiana Brasil. Tatiana, chega ao fim o drama das brasileiras presas. As duas tiveram malas trocadas por bagagem com drogas. Olá, Celso, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme participar aqui do podcast JR 15 Minutos. Oi, doutor Rodrigo, tudo bom? Exatamente, Celso. Olha, o sonho de viajar pela Europa acabou em prisão por tráfico internacional de drogas. No dia 6 de março, elas foram detidas sob acusação de terem transportado 40 quilos de cocaína em suas bagagens. No entanto, uma investigação das autoridades brasileiras apontou que as malas das mulheres tiveram as etiquetas trocadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Mesmo que o caso delas esteja resolvido, ele despertou, claro, uma grande preocupação em quem viaja de avião. Coloquei cadeado em tudo. Estamos conferindo, né? A etiqueta. Qualquer um pode abrir a mala e não importa que tipo de cadeado você tem. A mala não estava na esteira, fiquei procurando, eles falaram que deu algum problema e não informaram mais nada. E aí eu te pergunto, doutor Rodrigo, caso das Goianas, aponta para uma falha na segurança nos aeroportos? Sim, com certeza. Da mesma forma que entrou uma mala com uma quantidade expressiva de cocaína, poderia ter entrado uma mala com qualquer outra substância que pudesse não só atingir a integridade física das aeronaves dos passageiros, como também a saúde de pessoas. É realmente uma falha grave. Essa mala ela passou da área pública do aeroporto para a área restrita e foi colocada a bordo de uma aeronave. Realmente uma falha de segurança. Doutor Rodrigo, as brasileiras foram vítimas de uma quadrilha que trocava as malas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. As imagens divulgadas mostram funcionários terceirizados que cuidavam das bagagens trocando as etiquetas. A ação desses funcionários é um crime. Eles prestaram serviço para o narcotráfico, não é mesmo? Certamente sim. Eles estão trabalhando dentro do aeroporto a mando de organizações criminosas. Só para explicar um pouco como que funciona essa operação do embarque de passageiros, do momento que ele chega no check-in com a sua bagagem até o momento em que ele retira no seu destino numa esteira. A companhia aérea, ela não faz todo o serviço de maneira integral. Ela contrata empresas especializadas em movimentação de bagagens dentro do aeroporto. Essas empresas são chamadas de ground handling e elas recebem as bagagens das esteiras dos auxiliares de check-in no momento que ela é entregue, no momento que o passageiro chega no aeroporto, segue por via automática até a área interna, né, a área restrita do aeroporto. Isso pode ser de Guarulhos, pode ser do Galeão, pode ser de qualquer aeroporto do mundo. E nesse momento essas bagagens são colocadas em containers e containers são, por fim, destinados às aeronaves a que os passageiros irão embarcar. Certamente, na hora da contratação dessas pessoas, essas empresas de ground handling terceirizadas, veja, apesar de serem terceirizadas, não exime a responsabilidade da companhia aérea, que é quem vende e presta o serviço de transporte. Essas empresas, no momento da contratação, acabam por, dentro dos seus quadros, trazer pessoas que não têm, assim, uma condição de reputação ou de estarem livres desse serviço totalmente verificadas, né? A gente já conhece alguns casos antigos de pessoas que tiveram essas etiquetas trocadas, como também pessoas que tiveram itens colocados dentro das suas malas, né? Então, veja que é um modo de operação que não é novo, já aconteceu outras vezes no aeroporto de Guarulhos e também outros aeroportos do mundo, e a grande chave disso é justamente na contratação e na fiscalização. A fiscalização essa que foi capaz de identificar rapidamente essa conduta,
essa conduta ilícita dessas pessoas, desses prestadores de serviço, e que fez prova para que essas duas brasileiras pudessem ser soltas na Alemanha. Quando o passageiro entrega a bagagem, acha até que ela seja devolvida, que a bagagem está sob a responsabilidade da empresa aérea, certo? Mas os funcionários que lidam com a bagagem são de uma empresa terceirizada. Nesse caso, como fica a responsabilidade da empresa aérea? Eu vejo como responsabilidade objetiva inicial da companhia aérea, isso não tem nenhuma discussão a respeito, é um fato. Eventualmente, numa ação de reparação de danos ou até dentro da investigação criminal, tem que ser avaliada a responsabilidade dos funcionários da empresa aérea, tem que ser avaliada a responsabilidade dos funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos, porque o Aeroporto de Guarulhos também tem a sua responsabilidade, a sua prestação de serviços, não só para os passageiros, como também para a companhia aérea. A companhia aérea não está operando no aeroporto de graça, ela paga para usar aquele espaço e paga para usar o aeroporto. E se há uma contraprestação pecuniária para o uso daquela área, existe uma responsabilidade também do aeroporto para que isso seja feito de maneira adequada. E também, evidentemente, essa empresa terceirizada, ela também tem sim que ser chamada à responsabilidade para que todos os danos causados, que não são poucos, não é um mero aborrecimento que essas duas brasileiras tiveram, foi sim uma questão muito complicada que impactou a vida delas e vai impactar pelo resto de suas vidas, e essa responsabilidade tem que ser apurada assim, solidariamente, mas num primeiro momento, de modo objetivo, a responsabilidade da companhia aérea. Ou seja, se as brasileiras, as goianas, resolverem mover uma ação contra a empresa, essa empresa é a empresa aérea, não a empresa terceirizada? Pode ser sim, tem algumas possibilidades jurídicas, né? Num primeiro momento, numa análise superficial, a companhia aérea é a legítima parte para sofrer esse tipo de ação, né? Seja uma ação, aí depende dos fatos que forem apurados, mas em relação às brasileiras, certamente uma ação de reparação desses danos é possível sim de ser ingressada. Se não fosse a investigação da Polícia Federal Brasileira, essas mulheres provavelmente seriam condenadas, mesmo sendo inocentes. Então é uma situação em que as pessoas acusadas estão sujeitas às leis locais, inclusive em países em que o tráfico de drogas é punido até com pena de morte? É uma situação muito complexa essa. O crime ele se dá no momento em que ele for descoberto, e no caso as bagagens foram verificadas na Alemanha, então as duas estariam sujeitas, como estiveram sujeitas às sanções da legislação penal alemã, e no caso da Alemanha não é esse, mas são casos famosos, principalmente na Ásia, países que punem com pena de morte traficantes de drogas, né? Elas estariam sujeitas sim a isso. O que nós não podemos deixar de destacar é que o aeroporto de Guarulhos possui um sistema de vigilância bastante efetivo. Isso pudemos ver através das imagens que foram divulgadas, câmeras de alta definição, em que as pessoas puderam ser indicadas, apontadas diretamente, presas. Essas imagens foram peça fundamental para demonstrar que essas duas brasileiras não eram culpadas desse crime que foi cometido, e elas são vítimas e não autoras do crime. Agora, doutor, se sabe dos riscos da manipulação de bagagem, o que eu devo fazer se eu for viajar? Fotografar a mala no momento de entrega no aeroporto é suficiente? Essa foto deve registrar o peso da mala no momento da entrega? Isso serve como prova, doutor? Olha, vai depender muito da autoridade no momento desse flagrante, né? Vamos entender que há um flagrante na hora que essa bagagem é descoberta, e vai depender muito da autoridade, da história que for apresentada e das provas possivelmente produzidas da sua inocência, né? É um pouco complicado a gente dizer que a gente tem que provar que somos inocentes quando realmente somos, mas infelizmente nesse momento e diante dessa circunstância, que tem que ser feito. Eu acredito que personalizar a bagagem, né, com fitas coloridas, adesivos, itens que possam numa fotografia apontar objetivamente e a sua mala é aquela, pode ser útil, da mesma forma como fotografar a etiqueta, fotografar o peso, ajuda bastante também para comprovar que a sua mala foi etiquetada corretamente, tinha o peso determinado naquele momento do embarque, porque não só a etiqueta da mala pode ser trocada, como também itens podem ser inseridos dentro da mala, que já aconteceu. Dentro do aeroporto
aeroporto de Guarulhos, inclusive. E se itens são inseridos após o momento do despacho dessas bagagens no check-in do aeroporto, ora, a etiqueta ela vai demonstrar um peso e a mala vai estar com peso maior. Então, é possível também de se fazer prova a seu favor a respeito da inocência desse passageiro, dizendo que ele nada tem a ver com isso, e aí a polícia e as autoridades, pode haver uma busca não só pela Receita Federal, que também tem possibilidade de verificação de bagagem no aeroporto, como também da Polícia Federal, verificar que aquele passageiro nada tem a ver com essa bagagem alterada, seja ela trocada a etiqueta ou inserido algum objeto, algum componente, algum item que não seja de sua propriedade. É incrível e até lamentável, né, como os criminosos buscam alternativas para traficar as drogas. Agora, em algumas escalas internacionais com troca de avião, os passageiros precisam despachar as malas novamente. Esses cuidados devem ser repetidos em todos os aeroportos? Com certeza. E ao menor sinal de que a sua bagagem foi violada, que há algum dano na sua mala, o passageiro ele tem que comunicar imediatamente à companhia aérea ou até às autoridades, se estiverem presentes ali naquele momento, e demonstrar que a mala tem alguma discrepância, algo que não era para estar lá ou algo que não era para ter acontecido. Dessa forma, o passageiro vai ter mais argumentos para demonstrar a sua inocência. Veja que a gente está diante de organizações criminosas extremamente bem estruturadas, com braços em todos os aeroportos do mundo. A gente não pode dizer que isso acontece aqui no Brasil, como acontece também em vários aeroportos mundo afora. Doutor Rodrigo, normalmente eu entreguei a mala no check-in, né? Ela foi despachada, é responsabilidade da empresa aérea ou dos profissionais terceirizados. Quem pode abrir a minha mala para fazer uma verificação? As autoridades alfandegárias têm esse direito? As autoridades alfandegárias, elas têm esse poder, não é nem um direito, é um poder atribuído de maneira legal. Elas podem abrir a sua bagagem se for constatado algum tipo de irregularidade ou de risco ao transporte aéreo. Itens como drogas são facilmente identificados nos raios-x dos aeroportos, como também através dos cães farejadores. E aí, no momento da abertura dessa bagagem, os passageiros, aí depende da legislação local, os passageiros devem estar presentes para acompanhar esse procedimento, né? E é feito ali rapidamente um narcoteste, esse narcoteste vai demonstrar se se trata ou não de uma substância ilícita. Agora, Receita Federal, Polícia Federal, eles têm, aqui no Brasil, eles têm legitimidade para efetuar essas buscas, para efetuar essa verificação e aí sim apontar a existência ou não de um crime de tráfico de drogas. Ninguém quer passar pelo que essas mulheres passaram, gente. Isso foi um absurdo. Mas imaginando essa situação, o que fazer quando você é acusado de algo no aeroporto de um país estranho, sem falar a língua local? Quer dizer, qual a primeira providência a ser tomada? Exigir um advogado, por exemplo? Sim, normalmente os países eles têm situações bastante similares no tratamento dessas pessoas que são pegas em flagrante com alguma substância ilícita. Também muito importante o contato com a embaixada local do Brasil para que seja prestado todo o apoio. Nós tivemos notícias de que a embaixada brasileira na Alemanha trabalhou ativamente com as autoridades locais aqui do Brasil para envio dessas informações ao Ministério Público alemão. Informações essas que foram fundamentais na soltura dessas moças da cadeia de Frankfurt, e vai existir um processo, né? Então, a questão da embaixada brasileira, a questão de constituir um advogado local é fundamental para comprovar a sua inocência nesse momento. Agora, doutor Rodrigo, se houve um extravio de uma mala e a empresa de maneira alguma consegue encontrá-la, qual é o valor a ser ressarcido? Eu devo declarar, quando estou viajando, o que tem de valor dentro da mala? Como é que é feita essa análise de quanto vale uma mala extraviada? Existem tratados internacionais que tratam desse assunto. Normalmente, via de regra, isso é tratado através de um determinado valor pelo peso da mala, levando em consideração se é um voo doméstico ou se é um voo internacional. A companhia aérea tem 30 dias para encontrar a sua bagagem. Se ela não encontra a sua bagagem, aí ela tem que efetuar o pagamento dessa indenização, independentemente do que tenha dentro da mala. A companhia aérea, ela pode se recusar a transportar determinados itens. E o que se recomenda é que itens de valor, como joias, como dinheiro, nunca seja despachado dentro de uma mala que vai para o porão, e sim levado com o passageiro na sua bagagem de mão a bordo da aeronave. Agora, existe
a questão dos tratados internacionais, como também existe o Código de Defesa do Consumidor, que eu tenho visto ser utilizado em muitas das disputas que acontecem entre passageiros e companhias aéreas, justamente pela diferença dos valores dos itens que foram perdidos por essa indenização que é paga, que muitas vezes é muito inferior ao que foi perdido. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especialista em direito aeronáutico, Rodrigo Duarte. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Celso. Obrigado, Tatiana. Sempre às ordens, um prazer. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Tatiana Brasil. Tatiana? Imagina, eu que agradeço. Pode me convidar mais vezes. Foi uma honra participar aqui com vocês. Beijo grande, Celso. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.